Amém. Tu és fiel, Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Eu quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Declare. Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça
Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, fiel. E o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Continua na direção deste culto. Que Teu Espírito Santo continue dirigindo essa reunião. Fala ao nosso coração através da Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz nessa manhã, Pai. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 64, versículo 8. Vamos ler esse texto. Hoje nós precisamos, irmãos, ligar alguns ventiladores, porque a Coelba está fazendo um serviço na rua e nós estamos funcionando com gerador. Então a nossa energia hoje está um pouco limitada, porque é através de gerador, não é através da Coelba. A Coelba desligou a energia da rua, então aí os irmãos tenham essa compreensão. Glória a Deus. Isaías 64, versículo 8, diz assim: Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Irmãos, eu quero falar nessa manhã sobre vaso de bênção. Você é vaso de bênção? Você é vaso? A Bíblia, irmãos, ela nos compara com vasos. Vasos nas mãos de Deus. O profeta Isaías está dizendo aqui nesse texto: nós somos o barro. E nós sabemos que o vaso, ele é feito de barro. Tu és oleiro, é aquele que faz o vaso. Então nós somos o vaso, o barro, da qual vai ser feito o vaso. E Deus é o modelador, é aquele que vai fazer o vaso. Deus falou, irmãos, inclusive, ao povo de Israel, uma certa ocasião, através do profeta Jeremias, usando justamente a figura do vaso, do barro e do oleiro. Está lá em Jeremias, capítulo 18, quando Deus fala para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque eu quero falar contigo. E Jeremias desceu, e lá Deus falou com Jeremias, através dessa imagem, irmãos, que é muito interessante, que a Bíblia usa, da feitura de um vaso. A feitura de um vaso. Como é que um vaso é feito? Você sabe como é que um vaso é feito? Como é que o vaso é fabricado? Se tem alguém aqui que fabrica vaso de barro, sabe como se dá a fabricação. Irmãos, são várias etapas para fabricar um vaso de barro. São várias etapas. E nós vamos mencionar algumas dessas etapas aqui, não todas, mas algumas dessas etapas. E vamos ver como é que Deus trabalha na nossa vida. Porque Deus está trabalhando na nossa vida. E nós vamos observar então, fazer uma comparação e ver como Deus está trabalhando na nossa vida. Deus, Ele é o moldador, ou o artífice, que vai trabalhar com o barro, e desse barro, Ele vai fazer um lindo vaso. Vai fazer um lindo vaso.
A primeira etapa, irmãos, para se confeccionar um vaso, é selecionar o barro que vai ser usado. Você sabia que existem mais de 200 tipos de barro? Eu não sabia, fiquei sabendo. E não é todo barro que serve para fazer vaso. Tem barros que não servem para fazer vaso. Já existem outros tipos de barro que são utilizáveis para se fazer o vaso. Mas para colher o barro, e a primeira etapa é essa, é colher, é escolher o barro, o artífice, ele vai até o barreiro. Barreiro, irmãos, é o lugar onde se encontra o barro. Se chama barreiro. Então, o trabalhador, ele vai no lugar onde se retira o barro, e lá ele apanha o barro. Ele colhe o barro. Como eu falei, existem vários tipos de barro. Tem o barro bom, aquele barro que dá para fazer vasos bons. Tem o barro médio e tem o barro ruim. É claro que o trabalhador, aquele que vai fazer o vaso, ele procura ir num barreiro que ele sabe que tem barro bom, não é verdade? Ele vai lá no barreiro e vê a fonte. Bom, aqui tem barro bom. Aí eu vou pegar o barro desse barreiro. Porque se o barreiro é bom, o vaso vai ser bom. Se o barreiro é ruim, o barro vai ser ruim. É a mesma coisa da água, né? Quando você vai beber uma água, você pergunta o quê? Hein? Essa água é de que fonte? Aí dizem assim, é da fonte Dias Dávila. Amém? A água boa ou ruim depende o quê? Da fonte. Irmãos, quando nós nos convertemos, nós trouxemos com a gente características do lugar da onde nós viemos, do meio social de onde viemos, principalmente da família. Você sabia disso? Que você tem coisas que você trouxe da sua família? E que por isso que quando chega na igreja precisa ser tratado, porque às vezes, irmão, não é coisa boa não, viu? É coisa ruim. É coisa ruim. Às vezes a herança é boa. E eu estou preparando um estudo, viu, irmão, sobre herança familiar. Tem gente que chega na igreja carregado. Carregado, irmãos, e toma-lhe libertação, e tome-lhe libertação. Porque veio de uma herança maligna, de uma herança pesada. Foi o bisavô, foi o avô, foi o pai. Olha, tudo carregado. Tudo carregado. É igual o barro, irmãos. O barro, quando vem de um barreiro ruim, ele vem cheio de quê? Impurezas. Aí o barro precisa ser tratado, amém? E Deus está nos tratando até hoje, amém? Deus nos trata até hoje. Porque a nossa herança não é boa, muitas vezes. A nossa herança, principalmente, irmãos, a herança familiar é terrível. E temos que ter cuidado com a nossa herança familiar. A gente traz naturalmente isso, nós trazemos isso com a gente. Não é porque a gente quer, é porque vem. Não tem como, irmãos. Não tem como fugir disso. Mas graças a Deus, que Ele é um bom oleiro e Ele vai trabalhar bem nesse barro. Quem era você antes? Imagine, da onde você veio, quem era você e quem é você hoje, hein? Como tem aquele ditado, quem é Naninha, hein? Quem é você, hein? Quem era você antes? Quem é você hoje, né? Olha, irmãos, quem era eu antes, hein? Quem sou eu hoje?
Ah, se eu fosse contar, irmãos, olha, mas Deus vai trabalhar com esse barro, continua trabalhando. Continua trabalhando. Então, o primeiro passo é esse, irmãos. Ele tira o barro do barreiro. Se esse barro for duro, né, o oleiro vai ter que trabalhar bastante com esse barro. Se o barro for um barro maleável, o trabalho é mais fácil. E assim, irmãos, dentro da igreja, com uns, Deus tem mais trabalho do que com outros. Tem ou não tem? Ah, irmão, tem gente que chega na igreja, o trabalho é pouco, né? A pessoa já vem, né? É um barro mole, é um barro fácil de trabalhar, Deus não tem muito trabalho. Agora, irmãos, tem uns barrinhos aí que terrível, viu? Tem uns barros aí que não é fácil. Deus tem que trabalhar muito. Deus está perguntando nessa manhã: que tipo de barro você é? Hein? Que tipo de barro você é? Você é o barro bom? Maleável? É o barro médio? Pastor, eu não sou nem barro bom, nem barro ruim, eu sou médio. Ó. Ou você tem consciência de que você é um barro difícil, difícil de ser trabalhado. Deus tem que, né? Deus tem muito trabalho com você. Agora, se você entende que você não é um barro muito bom, a partir dessa manhã você pode se tornar um barro bom, amém? Você pode se tornar um barro bom. Pode sim. Então o primeiro passo qual é? Selecionar o barro que vai ser usado. E Deus nos chamou para sermos vasos. Na realidade, irmãos, todos nós aqui fomos selecionados por Deus, amém? Se você está aqui nessa manhã é porque você foi selecionado. Você foi selecionado. Segundo passo, o barro é retirado do barreiro. Primeiro, o trabalhador escolheu o barreiro, agora ele vai tirar o barro. Porque se o barro, irmãos, ficar no barreiro, vai poder ser usado para fazer vaso? Não, precisa ser tirado de lá. Irmãos, por que alguns crentes não são vasos ainda? Porque precisam se colocar na posição para que sejam feitos vasos. Sejam feitos vasos. Deixa eu explicar isso. Abraão, irmãos, Deus queria usar Abraão como vaso, amém? Mas o que é que Deus teve que fazer com Abraão? Antes de usar ele como vaso, precisou tirar ele do lugar onde ele estava. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai de onde você está, Abraão, porque aí onde você está eu não posso te usar como vaso. Os irmãos estão entendendo? Que às vezes é necessário você sair, né, dessa amizade, você precisa sair desse relacionamento, você precisa sair dessa situação em que você está, para Deus te usar, irmãos. Porque como é que Deus vai te usar dessa forma? Como é que Deus vai te usar como vaso dessa forma? Então Abraão precisou ser tirado daquele local onde ele estava, para que ele realmente pudesse ser um vaso, ser transformado em um vaso. Porque Deus falou para Abraão: "Se tu uma bênção. Se tu um vaso de bênção." Ó Abraão, seja um vaso de bênção. Mas para você ser um vaso de bênção, eu preciso tirar você de onde você está. Você não pode continuar nesses relacionamentos que você está. Você não pode continuar com essas amizades aqui em Ur dos Caldeus. Você não pode ficar nesse ambiente. Porque, irmãos, o ambiente onde Abraão vivia era um ambiente de politeísmo, de adoração a vários deuses. Então, Deus precisava tirar ele de lá, para que ele fosse usado como, né, para que ele fosse transformado em um vaso, e como Abraão foi um vaso abençoador, não é verdade? Terceiro, amassar o barro. O artífice, ele amassa o barro.
Ele amassa de duas maneiras, irmãos. Tem até a imagem aí, não tem? Ele amassa com os pés e amassa com as mãos. Pode procurar que você vai achar. Ele amassa com os pés e amassa com as mãos. Olha aí. Primeiro amassando com os pés. Por que amassa, irmãos, com os pés? Para que serve essa prática? Primeiro, para tornar o barro mais maleável. Amassando o barro com os pés, ele vai se tornar mais maleável. E outra coisa, as impurezas, aquelas impurezas que estão no barro, vão ser tiradas. Amém? E é necessário então esse processo, que é feito também com as mãos. Deve ter aí, olha, o oleiro trabalhando com as mãos também. Ele está amassando o barro. Essa etapa, viu, irmãos, é muito importante. Não pode pular essa etapa não. Não pode pegar o barro do barreiro e já começar a fazer o vaso. Não. Primeiro tem que tirar as impurezas. Enquanto, irmão, não se tirar toda a sujeira do barro, esse barro não está pronto ainda para fazer o vaso. Se fizer o vaso com barro cheio de impureza, esse vaso vai quebrar, ou vai ficar um vaso trincado. E Deus não quer vaso trincado, quer? Será que tem vaso trincado aqui hoje? Deus não quer vaso trincado. Então, tira-se as impurezas, para que o vaso seja um vaso de qualidade, com selo de qualidade. Amém? Agora, irmãos, se o barro pudesse falar, a gente sabe que barro não fala, né? Mas se ele pudesse falar, ele diria o que para o oleiro? Não. Não me amasse, não pise em mim, está doendo. É ou não é, irmãos? Quem é que gosta de ser amassado? Hein? Mas Deus precisa amassar a gente, amém? Ah, irmão, se o barro pudesse falar, com certeza ele ia chiar. Ele ia chiar. Ele ia espernear. Ele ia gritar: não me amasse, não pise em mim, não me pegue. Mas, irmãos, é necessário para tirar as impurezas. Para ser um vaso de bênção, de qualidade, precisa tirar as impurezas. Quem quer aqui ser vaso de bênção? Você quer ser? Ó, então se prepare, que Deus vai te amassar. Amém? Mas aí você pode cantar: deixa Deus amassar o barro para fazer. Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Não murmure, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer. Ele está provando a sua fé. De novo. Deixa Deus amassar o barro. Pode bater palma. Fazer. Deixa Deus para fazer um forte vaso. Não murmure, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer. Ele está provando a sua fé. Deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer. Amém? Amém. Diga para quem está ao seu lado: vamos deixar Deus nos amassar. Deixa Deus te amassar, amém? Quer bater palma? Bata para Jesus. Pastor, não é suficiente amassar com os pés, tem que amassar com as mãos. Irmãos, presta atenção. Com os pés se tira as impurezas maiores.
com as mãos aquelas impurezinhas que ainda ficam. Viu? Porque, irmãos, quando a gente se converte, o ladrão deixa de roubar. Deixa ou não deixa? Deixa. Não é verdade? A pessoa se converteu, não vai mais roubar, né? Quem adulterava não vai adulterar mais, né? Esses pecados cabeludos não comete mais, não é verdade? Quem usava droga não vai usar mais, não é verdade? Mas e aqueles pecadinhos, aquelas impurezinhas menores? Aí tem que ser o que? Com a mão. Aí Deus vai amassar com a mão. Primeiro Ele amassa com o pé, depois com a mão. Amém? Mas é necessário, irmãos, passar por esse processo. É doído? É. Não é fácil. Que diga José do Egito. Ah, irmãos, José do Egito foi amassado. E como foi, viu? Deus amassou aquele barro. O que dizer de Davi? Davi precisou ser amassado? Hein? Ah, irmãos, como Davi foi amassado. Mas depois de amassado, ele se tornou o quê? Uma bênção, amém? Ele se tornou uma bênção. Vou repetir a pergunta. Quem quer se tornar vaso de bênção aqui? Então, não fique surpreso se Deus te pegar e começar a te amassar. Amém? O amém foi fraco, amém. Amém. Ó. E ele vai, e o oleiro, irmão, sabe o que ele faz? Ele pega a água e vai jogando no barro. Por quê? Para o barro amolecer. A água na Bíblia simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo quer te amolecer. Enquanto o barro for duro, não dá para fazer vaso. E aí você precisa ser amolecido pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, é muito difícil se fazer vaso de barro duro. Não pode. O barro tem que ser maleável. Então, joga água. É o Espírito Santo agindo na tua vida, amém? Primeiro tem que ser quebrantado. Tem que ser trabalhado. Se você quer ser um vaso de bênção, você precisa estar disposto a ser amassado por Deus. Como José foi, Davi foi, Abraão foi, Paulo foi, Isaías foi, Jeremias foi. Todos os homens e mulheres da Bíblia que foram, se transformaram em vaso de bênção, eles precisaram antes ser amassados. Bom, o barro já foi amassado, está preparado. Qual é o próximo passo? Quarto passo. O vaso agora vai para a modelagem. Amém? Ele vai ser modelado. Essa é a etapa da modelagem. Nessa etapa, irmãos, define-se muitas coisas. Define-se o tamanho do vaso. Vai ser vaso pequeno ou vaso grande? Vaso com alça ou sem alça? Ou seja, com asa ou sem asa? Que forma vai ter o vaso? Outra coisa, esse vaso vai ser usado para quê? Qual vai ser a utilidade do vaso? Agora, presta atenção. Quem define tudo isso é o barro ou é o oleiro? Hein? É quem está fazendo o vaso. Amém? Não é o barro que diz: olha, eu quero ser um vaso assim ou assado. É o oleiro que define. Amém? Isso é importante, irmãos? É importante? É. Olha o que é que Paulo diz lá em Romanos 9, 20 e 21. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Amém? Olha, irmãos, será que o pote, o vaso vai perguntar: por que você me fez assim, hein? Por que você me fez assim? Não, irmãos, quem faz o pote tem o direito de fazer o pote como ele. Entendeu a mensagem de Deus?
Olha, é Deus, irmãos. Olha o que Deus falou para Israel lá no contexto de Jeremias. Jeremias 18, 4 a 6. Vamos ler? Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. O oleiro, irmão, não ficou bom não, eu vou fazer outro vaso. Aí o Senhor me disse, olha qual era a lição que Deus queria que Israel aprendesse. Será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Amém? Amém. Irmãos, Deus está dizendo que Ele faz com a gente o que Ele quiser. Amém? Não somos nós que vamos dizer como devemos ser modelados. Não é você que vai definir nada. Quem define tudo é Deus, irmãos. Quem define tudo é Deus. Aonde você vai estar, como você vai servir na igreja, de que maneira você vai ser útil, é Deus quem define isso. Não somos nós. Nós somos apenas barro. Amém. Tem imagem aí do barro sendo modelado? Acho que tem, né? Olha o vaso aí sendo modelado. Acho que tem uma imagem. Olha. Reparei que as mãos do oleiro, uma mão está por dentro e a outra por. Deus trabalha com a gente internamente e externamente. Ó, Deus está trabalhando. Aí Ele está moldando o vaso, tirando as impurezas que ainda tem. Ó, Deus trabalha, viu, irmãos? Internamente e externamente. Deus está trabalhando em você, amém? Internamente e externamente. Olha. Agora, irmãos, nessa parte aí, sabe o que acontece? O barro, ele vai para uma roda de madeira. Vamos ver Jeremias 18:3. Então eu fui, Jeremias 18:3. Então eu fui, encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Essa roda de madeira, irmãos, hoje é chamada também de torno. Tem a foto aí de um torno, não tem, meu amigo? Meu irmão, olha aí o torno. Ó, o barro, o vaso vai para a roda de madeira, amém? Você quer ir para a roda de madeira? Hein? Só que agora não é mais roda de madeira, viu, meu irmão? Você vai para uma cruz. Entendeu? Deus vai te modelar na cruz. Na cruz do Calvário, você vai ser colocado lá. E lá Deus vai trabalhar com você. Amém? O amém foi fraco. Ah, irmãos, tanto barro solto aí, né? Ei, não, olha, tem que ir para a roda de madeira. Irmãos, é na cruz que a nossa vontade, ó, é colocada. É na cruz que o nosso eu é colocado. Quando nós estivermos na cruz, nós vamos ser vasos de bênção. Amém? Nós vamos ser vasos de bênção. Só quando estivermos na cruz, irmãos. Crente que não está na cruz, que faz a vontade própria, não pode ser usado por Deus. E quando o vaso vai para a roda de madeira, o vaso é colocado no centro, viu? Ele é colocado no centro do torno. E ali o que isso significa? Que Deus nos coloca no centro da vontade dEle. E é a vontade dEle que nós vamos ter que obedecer. Você está no centro da vontade de Deus? Pois é, o vaso era colocado no centro do torno. E aí ali ele era trabalhado. E ali ele vai tomando forma na roda de madeira ou no torno. Uma coisa interessante, irmãos, sobre a fabricação de vaso. Os vasos são feitos individualmente. Amém? O oleiro faz um vaso de cada vez. A fabricação de vaso, irmãos, é diferente da fabricação de tijolo, sabia disso? Tijolo é feito em série. Você bota o tijolo, o barro lá na prensa para fazer tijolo, e você pode fazer de uma só vez 500,
mil, 5.000 tijolos. Pode ou não pode? Pode. Mas o vaso é diferente, amém? O vaso é feito individualmente. O vaso é fabricado individualmente, porque o oleiro tem todo aquele cuidado. Para o oleiro, cada vaso é especial, amém? Por isso que ele é feito individualmente. Ele não é feito em série. Tijolo é tudo igual. Olha, diga para quem está ao seu lado: vaso não é tijolo. Complete, diga para ele: você não é tijolo, você é vaso. Amém? Apesar de que tem crente, irmão, que dá cada tijolada nos outros, misericórdia. Diga para quem está ao seu lado: a gente não é crente tijolo. Nós somos crentes vasos. Amém? Você é único. Não existe ninguém igual a você. Amém? Foi Deus quem te moldou. Agora você precisa permitir Deus te modelar. Amém? Você quer? Você permite Deus te modelar? Você quer ser um vaso modelado por Deus? Você permite que Deus te molde segundo a vontade dEle? Tem que permitir. Amém? Então, se você quer, você vai cantar assim: eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. E me faça. Eu quero ser, eu quero ser Amém. Bom, acabou essa etapa, o vaso já está modelado, pronto, ótimo, agora ele vai poder ser usado, é assim? Não, tem mais uma etapazinha. Sabe que etapa é essa? O vaso é levado para uma fornalha de fogo. Mostra aí, meu irmão, mostra. Olha. Eita. O vaso precisa passar 24 horas numa fornalha de fogo, numa temperatura acima de 200 graus. Pastor, por que isso é necessário? Isso serve para fortalecer o vaso, tornar o vaso um vaso resistente. E se ainda tiver alguma impureza, o fogo vai tirar. Amém? Ah, irmão, se o barro, ou melhor agora, se o vaso pudesse falar, o que é que o vaso diria? Não me manda para o fogo, eu não quero, não. Aí Deus fala: você quer ser um vaso resistente? Você quer ser um vaso puro? Você precisa ir para o fogo. Diga para quem está ao seu lado: a gente precisa ir para o fogo. Irmão, se não passar por essa etapa, fica vaso fraco, vaso frágil, vaso que quebra por qualquer coisa, não se pode nem pegar. Um vaso que não pode nem se pegar porque ele quebra. É igual aquela planta: não me toque. Eu não sabia que tinha essa planta, irmão. Sabia que tem essa planta? Não me toque. E é interessante, irmão, quando você toca nela, ela se retrai toda. Tem crente assim, né? Não me toque. Olha, sim,
Não vou lhe tocar não, meu filho. Ó, vaso de Deus é vaso resistente. Amém? Aguenta qualquer parada. É forte, não quebra. É usado para qualquer coisa e ele está firme. Amém. Agora, irmão, tem vaso aí que qualquer coisinha está quebrando. Sabe o que é? Tem que ir para o fogo. 1 Pedro 1,7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Olha. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Olha, é necessário passar pela provação, irmão. É necessário passar por aflição. É necessário passar pela luta. Porque depois que você passar por isso, você vai sair dessa situação um vaso mais resistente. E Deus quer vasos mais resistentes na sua casa. Ele quer crentes resistentes. Ele quer crentes provados pelo fogo. Amém? José passou pelo fogo. Davi passou pelo fogo. Daniel passou pelo fogo. Amém? Os amigos de Daniel passaram pelo fogo. E nesse caso foi literal, viu, irmão? Não foi simbolismo, não. Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram pelo fogo literalmente. E se tornaram o quê? Crentes mais fortes, mais resistentes. Amém? Está disposto a ser levado? Quem quer ser vaso forte aqui, levanta a mão. Alguns não levantaram porque já entenderam. Isso aí não é comigo. Mas se você quer ser um vaso forte, você precisa passar pelo... Foi tirado do barreiro, foi amassado, foi moldado, passou pelo fogo, e agora, ele já está pronto para ser usado. Mostra aí os vasos. Aí pode ser assim, um vaso aí desses tipos. Olha. Tem mais? Hein? Daqui a pouco vocês vão ver os vasos. Só eu que estou vendo. Daqui a pouco vocês vão ver. Mas tem vasos de tudo que é tipo. Amém? Agora só lembrar uma coisa, viu, irmãos? Diga para quem está ao seu lado: o vaso é de barro, viu? Porque tem cada vaso aí orgulhoso. Aí Deus só quer te lembrar que você é de barro. Amém? Você é de barro. 2 Coríntios 4:7 diz assim: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como vasos de barro, para que fique bem claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Amém? Você é vaso de barro, meu irmão. Cuidado, não se encha não, porque quem está em pé, olha que não caia. Não seja vaidoso. Você é de barro. Você é de barro. Você é de barro. Outra coisa, irmãos, interessante: não se faz um vaso para não ser usado. É ou não é verdade? Vai se fazer vaso para não ser usado, irmãos? Não. O vaso tem que ser usado, amém? Deus quer te usar. Você é um vaso de bênção. Ou você é aquele vaso que vem para a igreja. E antigamente, né, irmãos, uns crentes, ainda hoje ainda tem, né? Um crente chamava o outro de vaso. E aí, vaso?
O pessoal do mistério gosta, né? E aí, vaso? Aí outro, e aí, vaza? Não, isso é brincadeira. Tem vaza não, viu, irmão? É só vaso. E aí, vaso? Deixa Deus te usar, vaso. E aí, vaso, vaso. Ó. Nós somos vasos, irmãos. Não está errado, não. Você é um vaso. Amém? Quando você falar com seu irmão, pode, não tem problema, não. Pai do Senhor, vaso. Amém? Agora, vaso que é vaso, tem utilidade. Amém? É a mesma coisa do sal, né, irmãos? O que adianta o sal? Está no saleiro. Adianta? Não, o sal tem que estar aí na comida, né? É a mesma coisa o vaso. Agora aquele vaso que vem para a igreja, senta, depois vai embora, vai para casa, passa a semana toda sem fazer nada, né? Assim, para Deus. Aí no domingo volta. Esse vaso só está ocupando cadeira. Não é isso? Esse vaso, para Deus, Deus olha para o vaso e diz o quê? Esse vaso não está servindo o quê? Para nada, né? É um vaso que não é útil. Não é útil nas mãos do Senhor. Para que serve um vaso assim, irmãos? Que você seja um vaso útil nas mãos do Senhor, amém? Outra coisa, o que determina, irmãos, o valor de um vaso é a sua utilidade, amém? O que determina o valor de um vaso é a sua utilidade. Você é útil na obra do Senhor? O que você tem feito então? Me diga aí. Deus está perguntando, o que você tem feito? Né? Você tem feito o quê? Porque se você não, eu sou vaso, pastor. Eu sou vaso. Então você faz o quê? Tem que fazer alguma coisa, irmãos, para ser um vaso útil. Você quer ser um vaso de bênção? Quem quer ser um vaso de bênção? Quem quer ser vaso útil? Então cante assim. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. De novo. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem. Eis-me ao tudo agora, Senhor. Amém. Olha que oração você fez. Você fez assim: Senhor, faze-me um vaso de bênção. Agora, irmãos, para ser um vaso de bênção, precisa o quê? Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real. Cante! Uma vida de fé e pureza, revestida do amor divino. De novo. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divino. Você sabe o que é mistério? É uma palavra que não é muito atual, não se usa muito. É necessário uma vida real, amém? Irmãos, infelizmente, nem todo mundo que está na igreja pode ser um vaso de bênção, porque não tem uma vida de santidade, não tem uma vida na presença de Deus, não busca o Senhor, não ora, não lê a Bíblia. Como é que vai ser vaso de bênção, irmãos? Ah, eu quero ser vaso de bênção. Mas para ser vaso de bênção, como diz aqui o poeta, é necessário o quê? Uma vida real. Uma vida de quê, irmãos? De fé e de pureza, revestida de quê? Do amor divinal, para ser vaso de bênção, irmãos. Mas tem vaso que não é submisso, vaso rebelde,
vaso que nunca está disponível. Ah, hoje não, amanhã talvez. Ah, não posso. Tem sempre coisa mais importante para fazer. Outros são vasos orgulhosos. Irmãos, como é que Deus vai usar esse tipo de vaso? Aí fica tudo na prateleira, está lá. São até bonitos, né? São até bonitos, mas não podem ser usados. Você é um vaso que está sendo usado ou é um vaso que está na prateleira? Se você está na prateleira, você pode dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou ser um vaso usado por Ti, amém? Vou me submeter, vou ser humilde, vou obedecer ao Senhor, vou obedecer aos meus líderes, vou amar a Deus, vou ler mais a Bíblia, vou orar e vou ser um vaso de bênção, amém? Agora só mais uma coisa, irmãos. Quando Deus percebe que o vaso trincou, o vaso rachou, pode acontecer, né? Trincou, rachou. O que é que Deus faz? Pega uma cola, super bond, e aí, né? É assim? Não! Deus não usa a cola. Deus vai quebrar o vaso e fazer um outro novinho, amém? Deus não usa, irmãos, vaso rachado e nem vaso trincado, amém? Deus não faz assim. Você quer, se for necessário, você se dispõe a ser quebrado? Hein? Tem certeza? Então você vai cantar: como Tu queres, Senhor, sou Teu. Tu és oleiro, vaso sou eu, barro sou eu. Quebra, transforma, até que enfim Tua vontade se cumpra em mim. Mas Ele vai quebrar. Eu ia até trazer um vaso aqui, irmãos. Ia tacar o vaso aí. Mas eu fiquei com medo de machucar uns irmãos. Vocês iam tomar um susto. Mas, irmãos, é assim que Deus faz, amém? Deus pegou Jacó. Jacó não dava mais, irmão, não tinha jeito. Eita, que vaso problemático aquele, hein? Vaso, eita, vaso que enganava os outros. Vaso, né? Inteligente, né? Sabido. Enganou o irmão, enganou o pai, enganou o sogro. Quem aparecia na frente ele enganava. Aí Deus disse: esse vaso não dá não. Eu vou quebrar ele todinho. E quando eu fizer um vaso novo, eu vou dar até outro nome para esse vaso. Esse vaso não vai se chamar mais Jacó. Esse vaso agora vai se chamar Israel. Amém? Ah, irmão, Jacó é um exemplo de um vaso que foi todo quebrado. Tem crente assim, viu, irmão? Nós não tem remendo. Tem que quebrar. Amém? Amém, foi fraco. Amém. Olha que você acabou de cantar, viu? Não seja mentiroso, não. Você disse assim, ó: como Tu queres, Senhor, tô Teu. Tu és o oleiro, o barro sou eu. Aí você disse assim: quebra e transforma. Ó, então, ó, se prepare, amém? Mas é bom, irmãos, porque você vai ser um vaso bonito, amém? Você vai ser um vaso útil nas mãos do Senhor, amém? Quando o vaso não está bom, Deus faz outro vaso. Deus está perguntando nessa manhã: que tipo de vaso você é? Você é um vaso útil? Você é um vaso maleável? Você é um vaso de honra na casa do Senhor? Você sabia, irmãos, e Paulo diz isso, que na casa de Deus tem vaso de honra e de desonra? Na casa de Deus, Paulo disse que tem vaso de desonra. Que você não seja um vaso desse tipo, viu? Que você seja um vaso de honra. Vaso que Deus pode usar para fazer o que Ele quer, amém? Se você quer ser vaso de bênção, fique de pé. Vamos orar. E você vai dizer: Senhor, quero ser um vaso de bênção.
Se você é barro duro, o Espírito Santo está aqui nessa manhã, viu? Para começar a trabalhar na tua vida a partir de hoje. E vai tornar você um barro maleável, aquele barro bom, né? Daquele barreiro bom. Você é um barreiro, amém? E você é um barreiro bom, em nome de Jesus. A fonte é boa, viu? A fonte é boa. Glória a Deus. Alguma coisa contaminou essa fonte, alguma coisa contaminou esse barro, mas Deus, Ele limpa nessa manhã. Feche os seus olhos, só o teclado vai estar tocando. Você vai orar: Senhor, eu quero ser um vaso abençoado, um vaso nas mãos do oleiro. Deus, me ajuda. Preciso de Ti, Senhor. Preciso de Ti. Conto com a Tua ajuda, Senhor. Não quero ser um vaso inútil. Não quero ser um vaso quebradiço. Não quero ser um vaso rachado. Não quero ser um vaso todo remendado. Não, Senhor. Oh, Deus. Não quero ser vaso que dá trabalho. Oh, quantos vasos, irmão, dão trabalho na igreja? Oh, vaso trabalhoso. Diga a Deus: Senhor, não quero ser um vaso que dá trabalho. Eu quero ser um vaso que trabalha. Eu quero ser um vaso que seja bênção na vida de outras pessoas. Que seja bênção para o não crente. Que seja bênção na família, né? Eu quero ser um vaso, ó Deus, abençoador. Eu quero ser bênção aonde eu estiver. Eu quero ser um vaso útil. Ó Deus, o que o Senhor quiser que eu faça, eu faço. Ó Deus, o Senhor pode me utilizar de qualquer forma. Eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor. Não quero ser um vaso murmurador. Não quero ser um vaso que fica se queixando toda hora, reclamando porque Deus está me usando assim, eu não queria. Deus, eu quero ser um vaso de bênção. Amém, irmão? Deus está procurando vasos de bênção. Você é vaso de bênção. Você tem sido bênção para essa igreja. Você que é membro daqui, você tem sido bênção para essa igreja. Ou você, em vez de vaso, é tijolo, dando tijolada em todo mundo. Você é pedra de tropeço. Pense bem. Mas hoje Deus pode operar na sua vida. Deus pode transformar você. Pai, estamos aqui nessa manhã, aprendemos sobre o vaso. E nós queremos, ó Deus, ser vaso nas Tuas mãos. Como, ó Deus, na época de Jeremias, o oleiro, ó Deus, ele não gostou do vaso que ele estava fazendo. Então, ele desfez aquele vaso e fez outro. Ó Deus, faz de novo, Senhor. Trabalha nas nossas imperfeições. Trabalha nas nossas impurezas. Trabalha, Pai, naquelas coisas que às vezes são pequenas, mas que atrapalham, impedem de sermos vasos de bênção para este mundo, Senhor. Tira de nós as impurezas. Tira de nós, Senhor. Transforma cada crente aqui nessa manhã em vaso de bênção. Que sejamos vasos de bênção. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nos ajuda no nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Fale com seu irmão: Deus te abençoe, vaso. Seja bem-vindo, vaso. Glória a Deus. Aleluia. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra aí a vida e me faça de novo. Eu quero ser